Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e mais um dia de treinamento, reapresentação, polêmica e muito mais. Sejam todos bem-vindos, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações e vem conosco, vem saber. Antes tem o alô da fiel, Romão Araújo, Pedro Ferreira, todos em Matelândia, no Paraná. Alusão para o Osmar Krieger e o Everton Henrique Krieger, também o Claudir Toledo, o José Alves de Mairiporã e ainda o Nivaldo Souza. Agora vamos às notícias e informações. Bom, pessoal, o destaque da vez ainda é a polêmica que rolou nos bastidores, no vestiário entre Corinthians e São Paulo, o jogo que rolou no último sábado à noite. Bom, a gente não soube o teor, Soubemos apenas que houve um incômodo no vestiário entre Dorival Júnior e cobranças ao elenco. E teria sido esse um dos motivos pelos quais o Memphis Depay não gostou da cobrança. Aí teria rolado um climão lá e ele nem voltou do vestiário, Ficou por lá mesmo, inclusive foi embora antes do restante do elenco. Bom, nesta segunda-feira o atleta se reapresentou juntamente com o elenco do Corinthians, objetivando retomar os treinamentos para a próxima partida do Corinthians. Clima nos bastidores é de ebulição. Memphis está insatisfeito aí com o débito que o Corinthians tem com ele. Isso tem refletido dentro de campo nitidamente. Ele não está com a menor vontade de jogar, de colocar o seu máximo 100%. Está entrando nos jogos, que ele se dispõe a jogar. Está indo, lembra daquela frase lá do Vampeta? Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo? Pois é. E, cara, tá difícil, tá complicado. Isso posto, até a permanência de Dorival Júnior tem sido questionada. Ou seja, parece que essa queda de braço aí com o Memphis vai acabar sobrando aí nas costas do Dorival Júnior. Não estou defendendo ele, pessoal. Ele chegou já há um bom tempo. Para mim, até o momento, não conseguiu colocar em prática a sua filosofia de jogo no Corinthians. Parece que não deu liga, ele não conseguiu, em que pese, faltou reforços para ele, ele chegou e pediu ao menos 4 jogadores para compor o elenco, para reforçar a equipe. Nunca teve esses jogadores, a diretoria do Corinthians não conseguiu atender, por falta de verba, obviamente, as solicitações do treinador. A equipe do Corinthians é limitada, todos sabem disso. Alguns jogadores que estavam em alta estão em baixa no momento. O Yuri, que foi o artilheiro do Brasil na última temporada, ainda se recupera de uma fratura na região da coluna. Enfim, tá complicado mesmo. E como polêmica pouco é bobagem, a informação é do Samir Carvalho do Café com Setorista, Ele levou a público nesta segunda-feira que alguns atletas do Corinthians teriam chegado, tarde ou na madrugada do sábado, dia de majestoso, de uma festa. Os caras, segundo o Samir, teriam ido para a balada e chegado, no dia do jogo, tarde da noite aí, não respeitando o seu corpo, muito menos o descanso que todo atleta de ponta necessita para recuperar o corpo e poder desempenhar o seu esporte aí na plenitude. É um outro aspecto que está sendo debatido dentro do Corinthians, pelo que soubemos, há um tempo atrás, quando da chegada do Ramon Dias foi implantado no Corinthians, que os jogos que o Timão fizesse na capital estaria dispensada a concentração. Os jogadores casados gostaram, porque ficam mais tempo com a família, entretanto, tem dado o que falar, Os solteiros têm saído mais do que deveriam e, ainda segundo Samir, chegado tarde e pelo menos 4 deles foram a uma festa e chegaram na madrugada do sábado, dia de jogo, dia de majestoso. É um assunto também que pode, render muita polêmica. Bom, é assim. Se realmente isso aconteceu, o Fabinho Soldado tem autonomia para cortar as asinhas, de quem não respeita o clube que defende. Não estou defendendo aqui
a torcida ir lá xingar, ir lá na balada, levar o cara pra casa ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido, agressão verbal, cara, isso não resolve. Primeiro que já são homens, né? Ninguém tem que ficar correndo atrás de barbado aí para levar para casa para que o cara possa se recolher num horário propício para que no outro dia ele esteja descansado. Não tem mais criança em campo. Outra que eu sou completamente contra a violência. Tem que pegar, se isso estiver acontecendo, na parte mais sensível do ser humano, ou seja, no bolso. O contrato é que o cara esteja à disposição e na plenitude da sua forma física para poder desempenhar o papel pelo qual ele está sendo pago e muito bem pago. Não está? Multa. Vai doer? Sem dúvida alguma. E vai aumentando. Chegou tarde, chegou fora de hora, não cumpriu o combinado, chegou alcoolizado, algo nesse sentido. Para com esse negócio de correr atrás, de ir lá, de ofender o cara, de xingar, isso aí não vira nada, não. Multa. Aí acaba a festa. Enfim, é só a minha opinião. Entretanto, pessoal, esse bastidor aí em ebulição no Corinthians pode render até a demissão do técnico Dorival Júnior. O Osmar Stabile, que está na presidência de forma interina, ele concedeu entrevista ao portal GE, portal da Globo.com, e falou sobre a permanência ou não do treinador. Palavras dele, abre aspas. O Dorival está garantido, assim como está garantido o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado. Bom, aí ele foi questionado, né? Essa garantia vai até quando? Ao que o presidente respondeu, abre aspas. Estou como interino até dia 9, mas observando tudo o que está acontecendo. O clube não está largado, temos que confiar nas pessoas que estão nos cargos e acompanhar de perto. O presidente está aqui para resolver, eu tenho que presidir. O presidente não joga futebol, mas tem que ver o resultado. Precisamos chegar em bons resultados, continuou. Bom, ele também foi questionado, né, sobre a atitude do Memphis Depay. Sobre isso, ele respondeu, abre aspas, segundo a tradição do futebol europeu, os jogadores não têm essa preocupação de ficar no banco. A preocupação era ele estar no fechamento do vestiário após o jogo, com todos os jogadores. E isso aconteceu, fecha aspas. Bom, sobre a busca por reforços, o presidente interino do Corinthians respondeu, abre aspas. Nós estamos com a janela aberta e a gente está trabalhando sim dentro das possibilidades do Corinthians. Quando disseram que tinha planejamento, eu falei, então está bom, mas aí disseram que não tinha dinheiro. Quando faz planejamento, tem que disponibilizar recurso, que é o principal. Não tinha recurso e esse trabalho a nossa diretoria está fazendo. O recurso está sendo disponibilizado para fazer contratações, mas nenhuma loucura será feita nesse momento. O Corinthians vive um momento difícil, mas isso não vai permanecer. Estamos organizando todos os departamentos para que possa fazer uma boa gestão. Antes não tinha gestão, era aquela coisa de barrigada, de fazer no improviso. Esse é um processo demorado. Você não pega uma instituição do tamanho do Corinthians em 40 dias vai mudar tudo. É um carro em alta velocidade que precisa trocar o pneu, ajustar o motor, a suspensão. É preciso tempo. Não se faz milagres em 40 dias. Finalizou Osmar Stabile. Bom, enquanto isso, especulações surgem que a batata aí do Dorival está assando. Assim, pessoal, quantas vezes nós não ouvimos os presidentes garantirem que o fulano estava mantido no cargo e horas depois até, né, o fulano caía, foi mandado embora. Eu não iria ficar admirada ou seria surpresa se o Dorival Júnior fosse demitido, por exemplo, se o Corinthians não conseguir um resultado positivo na próxima partida. Em que pese tudo isso que a gente sabe que é muito comum no futebol, surgiu uma sombra, né? A recente demissão do Juan Pablo Vojvoda tornou-se, para muitos corintianos, uma sombra agora, né? A diretoria do clube, pelo que a gente viu, né, está demonstrando insatisfação com o desempenho recente da equipe, com a falta de organização tática e proposta de jogo, com o Dorival Júnior no comando técnico da equipe, e com isso, especulações surgem e dão conta de que Juan Pablo Vojvoda seria o preferido da direção nesse momento, se fosse acontecer uma troca de treinador. Por enquanto, pessoal, só conjecturas, tá? Não foi feita nem busca, nem conversas, não tem proposta, nada disso. São apenas conversas de bastidores. Ou seja, não houve qualquer movimentação oficial pela demissão do Dorival ou sondagens de Vojvoda.
Outro nome que surgiu aí nos bastidores é do Emiliano Dias, auxiliar de Ramon Dias. Ele demonstrou interesse em retornar ao Corinthians como treinador e até incluiu em seu contrato com o clube paraguaio, ou seja, com o Olímpia, no qual eles estão, como treinador e auxiliar respectivamente, Ramon e Emiliano Dias, que caso haja uma proposta específica do Corinthians, ele deixaria o clube do Paraguai para retornar ao timão. Mesmo assim, ele não é um dos primeiros nomes cotados nesse momento. Tite também volta a ser mencionado aí nos bastidores, apesar de ainda não haver qualquer conversa formal. A atual gestão, presidida pelo Stabile, não descarta procurá-lo se houver, contudo, uma demissão do Dorival Júnior por conta da falta de resultados. Assim, pelo que soubemos e apuramos nos bastidores, a cúpula diretiva do Corinthians está muito incomodada com a estagnação da equipe, ou seja, o time toma um baque e não tem forças, não tem energia para reagir, apático, sem rendimento e sem evolução. Foi isso que soubemos nos bastidores. Bom, além disso, o Corinthians também tem que pesar a multa rescisória do treinador, que gira em torno de 6 a 7 milhões de reais. Vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Será que realmente o problema do Corinthians é o treinador? Ou são os jogadores? Ou é o conjunto? Olha só, de janeiro de 2024 a julho desse ano, passaram pelo Corinthians Mano Menezes, que foi contratado em 2023 e permaneceu até o início de 2024. Thiago Kozlowski, que assumiu interinamente após a saída do Mano Menezes. Corinthians então buscou o Antônio Oliveira, que foi demitido para a chegada de Ramon e Emiliano Dias, que também caíram para a assunção de Dorival Júnior. Tirando o título paulista, que foi sob comando do Ramon Dias, o Corinthians, foi mais do mesmo. Conquistou nada, brigava da metade para baixo dos campeonatos. Penso assim, se não contratar, não tem jeito. Se machuca um jogador de ataque, não tem uma peça para repor. Saiu o Yuri. Quem é que entrou para fazer gol? Ninguém. Então, assim, ou o Corinthians reorganiza sua rota para contratar jogadores que cheguem, que possam pelo menos demonstrar vontade em campo, ou vai ser isso aí. Não consegue resultado, contrata outro treinador, também não consegue, contrata mais um e vai juntando também multas rescisórias. Esses caras, eles não saem de graça, ou pelo prazer de conduzir o Corinthians. Muita gente está falando aí, manda o Memphis embora. Cara, tem uma multa rescisória, não é simples assim. Por isso que a gente pede sempre, para que as contratações sejam pensadas, analisadas, porque depois, para desfazer uma contratação, um acordo, um contrato mal feito, tem que pagar, e a cifra é de milhões. E mais, após vir a público escândalos com gastos de cartão corporativo do Corinthians, documentos que ensejariam investigação interna simplesmente desaparecem. A pessoa, na tarde desta segunda-feira, Corinthians registrou um boletim de ocorrência após identificar que faturas e documentos sigilosos não se encontravam nos arquivos físicos ou digitais do clube. A constatação sobre o sumiço de arquivos foi percebida pelo presidente Osmar Stabile, que determinou uma investigação por parte da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Abre aspas. Faturas e cartão de crédito corporativos vinculadas à presidência do clube referentes a gestões anteriores deixaram de constar nos arquivos físicos e digitais oficiais da instituição, sem que houvesse qualquer autorização ou justificativa formal para sua retirada ou eliminação. Ressalta-se que tais faturas passaram a circular de forma fragmentada e seletiva na imprensa, o que reforça a hipótese de acesso indevido com propósito ilícito. Fecha aspas, esse é um trecho da descrição da ocorrência que foi registrada na Polícia Civil. Bom, o Corinthians solicitou às autoridades competentes uma investigação urgente e também uma abertura de inquérito policial para apurar a suspeita de subtração criminosa desses documentos do Corinthians. Conclusões eu deixo com vocês. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.